Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, que se você gostar dos vídeos, eu quero que você dê o seu like e indique esse canal também para alguém que esteja preso no sistema religioso. Esse vídeo, eu aqui falando, vai ser muito rápido, tá bom? Porque eu quero colocar para vocês aqui um áudio de uma reunião da Cristiane Cardoso com as esposas que têm 10 anos ou mais de casados. As esposas que são casadas há mais de 10 anos. Então, por favor, preste muita atenção. Para você ver que o intuito, o objetivo do sistema é prender o pastor, prender a esposa e fazer com que a esposa ela fique contra o seu marido e o marido contra a sua esposa. Tudo aquilo que o marido faz, tem que ser contado para a direção da Universal. É isso que eles querem que você faça. Tá? Então, eu peço que você preste muita atenção. Cristiane Cardoso orientando as esposas a entregarem os seus maridos, independentemente do que aconteça. Tá? Por quê? Porque o interesse é não perder dinheiro. O interesse é, se o pastor roubar, se o pastor fazer qualquer coisa, eu não estou falando que está certo, mas é entregar, é fazer a esposa brigar com o marido mesmo. Esse é o verdadeiro objetivo da Cristiane Cardoso. Tá? Fazer com que haja desunião, briga entre casais, entre os casais de pastores. E ninguém roube o dinheirinho do seu papai e também dela, que vai ser a herdeira quando o Macedo partir dessa para pior. Tá bom? Então, preste muita atenção e comente o que você pensa, comente o que você acha. Não vou falar muito porque esse áudio já tem mais de 19 minutos, se eu não me engano, e eu vou ter que mudar a voz do áudio, vou ter que mudar a voz. É uma reunião secreta que a Cristiane fez com as esposas. Ouça aí. O povo de Deus pela igreja do Senhor, então ele vai e reporta. Normalmente isso não acontece, raramente isso não acontece, porque as pessoas não entendem o papel do auxiliar. Elas pensam que é auxiliar daquela pessoa ali. Assim como muitas esposas pensam, eu sou auxiliar do meu marido. Então ela vê uma coisa errada do marido, mas ela não fala para ninguém, porque nós somos um time, né? Um time. Eu tenho que proteger meu casamento, meu marido. Ele vai ser envergonhado, ele vai ser prejudicado, ele não pode perder, né, a posição dele e tal. Então ela não entende o papel dela. Obviamente que ela não é auxiliar do Senhor. Ela não é como o Espírito Santo. A pessoa que é espiritual, primeiro na vida dela é o Senhor. Tudo que ela faz é para o Senhor. Quando ela se casa, ela casa para servir ao Senhor. Quando ela recebe qualquer responsabilidade, é para servir ao Senhor, é para a glória do Senhor. Eu estou aqui para o Senhor, não é para vocês. Não é para eu ganhar mais popularidade, ou vocês gostam de mim, ou que eu venha mostrar, olha só, olha como eu sei fazer. Não, eu estou aqui para servir ao meu Senhor. É para Ele. Se a minha intenção for qualquer outra, então eu não estou servindo a Deus. E assim também no casamento. Você casou com um homem de Deus, e você tem que, né, se for um homem de Deus, né, se ele é um homem de Deus, então ele serve a Deus. Ele casou com você que serve a Deus. Então você vai servir a Deus, ele vai servir a Deus, os dois vão servir a Deus juntos. 2 é melhor que 1, realmente. Mas o meu papel não é só servir a Deus na igreja, auxiliando, né, trabalhando e tal. Meu papel principal, que é o papel do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é auxiliar o meu marido. Então, tudo que eu faço, eu tenho que sempre
Né, a gente às vezes faz, você provavelmente tem outras ocupações que não seja o seu marido, você trabalha no escritório, você tem uma responsabilidade na igreja. Tudo isso você tem que sempre colocar em segundo plano, porque a sua responsabilidade principal é o seu marido. Porque você está nesse lugar de serva do Senhor, auxílio do Senhor. Se você dá todo o seu papel, né? Você auxilia a igreja, você é muito ocupada, você serve demais na igreja, você é muito útil para a igreja, para a liderança, você na igreja, com os obreiros, com o povo, você atende, você faz muita coisa na igreja, você é uma pessoa muito ativa. E você não auxilia o seu marido, você não está agradando a Deus. Porque o seu papel principal é esse. Depois que você auxilia ele, é que você pode fazer, inclusive as outras coisas, é para também ajudar o seu marido. Sempre pensando, né, eu vou auxiliar o meu marido também no que eu faço. Então, se o meu papel principal é auxiliar o meu marido, e para auxiliar o meu marido eu tenho que servir a Deus, então o que a gente faz? Como é que você faz isso na prática? Como é que a gente faz isso na prática? Alguém aqui, porque vocês já falaram semana passada. Alguém aqui? Como é que faz isso na prática? Auxiliar o seu marido como um servo do Senhor, o Espírito do Senhor. Como é que você faz isso na prática? Além das coisas que a gente já sabe. Cozinhar, lavar, isso aí, né? Não é o que eu tô falando aqui. Como é que você auxilia? Orando por ele, o que mais? Jejuando, o que mais? Pensa no Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz por nós? Como é que é o papel dele? Como é que o Espírito Santo trabalha em nós? Ele corrige, né? O que mais? Ele corrige, ele inspira, ele ensina, ele consola, né? Ele aponta, né, uma situação, né? Olha aquilo ali, cuidado com aquilo ali. Né? O Espírito Santo, ele é o nosso guia. Então, a esposa é o guia do marido dela também. Ela faz esse papel também. Ela não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito maior que a gente. Mas a gente tem uma representação. É um trabalho paralelo. O Espírito Santo usa a gente. Por quê? Porque você vê na Bíblia, a mulher, ela é muito usada. A palavra da mulher muda muita coisa na vida de um homem. Então, se a mulher for serva do Senhor, se o Espírito Santo puder usar a mulher, então ele tem uma parceira. Ele está falando aqui dentro e ele tem alguém ali fora também ajudando ele. Então, por exemplo, o marido fala uma besteira. Eu estou desanimado. Estou desanimado. O que o Espírito Santo falaria para esse servo de Deus desanimado? O que ele falaria? É isso mesmo, a gente precisa descansar. A gente precisa... Você está trabalhando muito. Vamos tirar um tempo. Como é que o Espírito Santo faz? O que ele fala? Não, você não está bem. Era para você estar tirando prazer do trabalho, né? Porque a obra de Deus não cansa. Ela só cansa quando você faz na carne, quando você não está servindo a Deus, você está servindo a homens. Então ela vai cansar. Mas quando você serve a Deus, ele renova suas forças, mas não só ele renova as suas forças, ele dá prazer, você tem prazer no que você faz. Você tem, aquilo renova, o ânimo renova a cada dia. A igreja, cada nova campanha, propósito, evangelização, método de evangelização, meio de evangelização, tudo que a gente tem pra gente
é uma adrenalina, é uma coisa gostosa. É como se a gente tivesse um parque de diversão todos os dias. Para quem faz a obra de Deus, com amor e carinho, no espírito, é um parque de diversão. Você tem adrenalina, né? Tem aqueles momentos, ai meu Deus, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como é que a gente vai encher? Como é que a gente vai conseguir? Mas aí depois você tem o prazer de ver, né, o trabalho e tal. É um prazer muito grande. A auxiliar também, ela faz isso, ela anima o marido dela. Puxa, que legal. Puxa, vamos lá, vamos fazer mais. Sabe o que eu estava pensando? Eu tive uma ideia. Pensei que a gente poderia fazer isso aqui, a gente poderia ir ali, a gente poderia atender, Ela anima o marido dela. Ela ouve um comentário desse e ela vai contra, ela não se junta a ele. Então, por quê? Porque ela tem uma parceria com o Espírito Santo. Ela é o Espírito do Senhor, ela é esposa, ela é auxiliar do Senhor, para ajudar o marido. Agora, ela não tem um auxiliar. Então, veja como são as coisas. Na igreja, às vezes você pensa assim, é muito esperado muito da gente, moça. A gente tem que orar, a gente tem que ajudar, e eu? E as minhas necessidades? E o que eu quero? E aí, ninguém vai me ajudar? Ninguém vai me aconselhar? Então, não vai. Porque Deus deu pra gente o suficiente. Pra gente e pra auxiliar. Agora, se não tem o Espírito Santo, realmente vai ser tudo um fardo para vocês. Vai ser tudo difícil. Você vai ter muita dificuldade de fazer a obra de Deus. Porque o Espírito Santo, o seu trabalho é o trabalho, vamos dizer, do Espírito Santo. Então você tem que estar sempre só dando. Você não vai receber. Então, se você não tem o Espírito Santo, você vai se sentir, sim, você não tem nada para dar, então você vai se sentir como se você estivesse faltando, né, para você. Mas quem tem o Espírito Santo é como uma fonte de jorrar, você já ouviu isso milhões de vezes. Ela sempre está dando. Então ela serve o marido dela com prazer e não precisa servir ela. Ele não precisa ficar lá dando atenção para ela. Vem cá, fala para mim. O que você tem? Por que você tá assim? Você tá tristinha? Você tá com problema de saúde? Deixa eu te levar lá no hospital. Ele não precisava fazer isso. Você pode cuidar de você. Aí, essa pregação vai direto contra o que você ouve na nossa sociedade hoje, na nossa geração. A nossa geração é que a mulher é tudo igual para a mulher. Que assim como eles, se eles podem, por que eu não? Se eu dou para ele, se eu ajudo ele, por que ele não me ajuda? Imagina se o Espírito Santo fosse falar isso. O que o Espírito Santo ganha comigo? Ele ganha o prazer de servir ao Senhor. Então, é um prazer, é um privilégio muito grande servir a Deus. Servir a Deus através do meu marido, servir a Deus através do que Ele me dá, é tudo muito prazeroso. Mas, se eu começar a pensar, não, mas e eu? Né? Acho que foi você que falou, né? No início do casamento, eu acho que eu descobri que eu era mimada, né? Então, eu também, no início do meu casamento, né, nos primeiros 12 anos, vocês já ouviram milhões de vezes esse relato, eu não entendia muito bem isso que eu estou falando para vocês. Mas eu entendia que eu era auxiliar do Renato. Então, muitas vezes, eu repreendi o Renato, eu exortei o Renato, eu corrigi o Renato. Porque eu entendia isso, não, eu tenho que fazer, eu tô aqui para servir a Deus. Por muitas vezes eu me calei, por muitas vezes eu pedi perdão por causa desse entendimento. Eu sou o Espírito Santo na vida do meu marido. Eu não posso atrapalhar ele, eu tenho que acrescentar, eu tenho que ajudar. Eu estou aqui servindo a Deus através dele.
Então, isso aqui agrada a Deus? Esse pensamento agrada a Deus sobre meu marido? Não. Então muitos problemas a gente ia sacrificando à vontade, né? Por isso que durou 12 anos. Mas aí, como não resolvia, né? Porque não era questão dele não sair comigo, não era nada disso. Era que ele não me via como Espírito Santo, né? Ele não me usava, vamos dizer assim, como auxiliar dele. Ele via, sabe, que não sei se seu marido é assim, mas muitos homens são muito independentes. Eles não entendem a importância da mulher. Assim como a gente. Muitas vezes a gente é muito independente do Espírito Santo. A gente não vê o valor do Espírito Santo. Então você vai lá e toma uma decisão que não deveria. Você não pediu orientação do Espírito Santo. Você fala o que não deveria. Você não pediu ao Espírito Santo para falar com você. O que eu falo? Como é que eu falo com meu marido? Como é que eu resolvo essa situação? Você não foi nele. Você foi lá e fez. Então isso acontecia no meu casamento. Meu marido não me incluía. Né? Eu tô sem horário aqui. Aqui não tem relógio. Você tem que me falar 8h45. Tá? O meu marido não me incluía na obra, ele não me incluía na vida dele. Ele passava o dia todo trabalhando. Quando eu chegava em casa, ele não falava nada comigo. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, pelo menos no dia de descanso, ele vai ficar comigo e a gente vai conversar. E ele não fazia isso, ele queria descansar, né? Ele queria dormir. Então, foi muito difícil por 12 anos aguentar essa, vamos dizer assim, esse descaso com o meu papel. Então, por isso que nós tivemos problemas. E um dia eu cheguei a falar, assim, não vai dar para ficar mais com você. Porque ele me anulou. Como você poderia anular o Espírito Santo? Então você tem que ter cuidado. O seu papel é muito importante. Você não pode deixar o seu marido anular. Você serve ao Senhor. Você tem tanta importância quanto ele. Você não é inferior. Você não é a menorzinha nesse relacionamento. Você não é porque você não está na frente que você não tem valor. Não, você tem tanto valor quanto quem está na frente. Por quê? Porque você está ajudando. Por exemplo, quem está na frente, né? Vamos dizer, o marido está lá na frente. Ele está na frente. Ele está olhando assim, mas ele não está vendo algumas coisas. Você está atrás, você está vendo outras coisas. Então você fala, olha, tem aquilo ali também. Olha, o jeito que você falou não foi legal. A pregação que você falou, você estava muito irritado, não foi legal o jeito que você falou com aquele pastor, com aquele auxiliar. Então, ela faz o papel que, com o Espírito Santo, que com certeza também falou com ele, combina. Então, ela está ajudando. Mas você não pode se anular, eu não vou falar nada, porque senão ele vai ficar chateado, e aí não fica de mal comigo, né? Meu marido ficava de mal comigo. Mas você tem que pensar assim, vai ficar de mal comigo porque 3 dias, depois não aguenta mais. Vai ter que morar comigo, vai ficar comigo o resto da vida, não vai ficar de mal comigo o resto da vida. Então, vai ficar de mal, tá bom, vou aguentar os 3 dias que vai ficar de mal comigo. Então, eu pensava assim, não pode ficar de mal comigo pro resto da vida. Mas eu não vou deixar de fazer o meu papel. E o seu papel é o papel do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo fala? Ele fala com mansidão. Ele não fala mandando. Ele não fala autoritário. Você é isso. O Espírito Santo nunca nos deu nome. Nunca falou assim, você é uma mole. Você é uma preguiçosa. Você nunca fez isso comigo, nunca fez isso com você. O Espírito Santo, ele fala de outro jeito. Ele fala, minha filha, você precisa ser mais perseverante, você precisa ser mais paciente. Quer dizer, o tom dele, como ele fala com a gente, é o jeito que a gente tem que falar com o marido. Porque senão você vai ser essa mulher do mundo.
E ele não vai ouvir. Seu marido não vai ouvir. Ele vai se defender, porque você está criticando ele. Você é preguiçoso, você é mole, você é isso, você não é como fulano, ciclano. Essas formas de falar com o marido, você só ganha um marido magoado, irritado, que não vai ouvir o que você está falando e só vai ouvir o tom que você está falando e achar que você está desrespeitando ele. Então, como servo do Senhor, como auxiliar do Senhor, eu auxilio o Senhor através do meu marido e eu faço o papel do Espírito Santo. Eu sou uma parceira com o Espírito Santo. Então, se eu vejo um pecado, eu não vou fingir que não vejo. Se eu vejo uma inclinação, eu não vou fingir que não vejo. Se o marido tem uma inclinação para vaidade, se o marido é muito dado a, sei lá, algum assunto, né? Ele gosta muito de futebol. Cuidado. Porque o homem de Deus, ele gosta mesmo de servir a Deus. Então, se o que tira prazer nele é o futebol, cuidado. Aquilo ali é uma distração. É uma distração que o diabo pode usar. Ele gosta muito do celular, ele fica o dia todo na rede social. O homem de Deus, ele gosta mesmo é de servir a Deus. É de estar o dia todo vendo o que ele pode fazer mais para Deus. Então, isso aí é uma inclinação ruim. A mulher tem que ver isso. Você que tem que ver isso. Não é o bispo, não é o pastor regional, não é ninguém que vai ter que ficar lá. Se a mulher do marido, do seu marido, se o seu marido ele tem uma mulher auxiliar, ninguém precisa chamar a atenção dele, porque você vai ver. Mas claro, você tem que ser uma mulher espiritual, né? Então, eu tenho que servir a Deus. Eu não posso estar fazendo porque eu quero aparecer, porque eu quero mostrar que eu sou muito útil. Não, eu tenho que estar fazendo para Deus. Então, serva do Senhor é tudo para Deus. Então, tudo que eu faço é para Deus. Então, se eu vou exortar, olha, eu estou vendo que você tem uma inclinação, essa inclinação aqui não agrada a Deus. Então, eu vou orar, eu vou pedir a Deus direção, meu Deus, como é que eu vou falar com ele? Eu vou pensar no momento certo para falar com ele. Vocês já fizeram ou não fizeram, não sei, mas a caminhada do amor é um excelente momento, né, de fazer isso. E você pode fazer isso qualquer dia do ano, você não precisa esperar quando vai ter. Você pode ter lá, pega o kit, né, das perguntas e tira um dia para falar com ele, porque você vai poder falar coisas que talvez no dia a dia você não está conseguindo falar com ele, de forma que ele preste atenção, que ele venha sentar, ele venha ouvir você. Mas faz o seu papel e faz para Deus, não para você. Se tudo que você reclama do seu marido é porque o seu marido não te serve, então você não está servindo a Deus. Seu marido não te leva para sair, seu marido não elogia você, seu marido não fala isso ou aquilo, seu marido não é romântico, então você está pensando em você. Mas se você pensar assim, não, em Deus, como que eu posso servir ao meu Deus através dele? Então você vai apoiar ele, você vai, além de, né, não é só exortar, mas você vai também, puxa, que legal, foi tão boa a reunião. Puxa, essa palavra me abençoou. Olha, eu li aqui uma coisa, puxa, olha só que bacana, Deus falou isso. Você vai inspirar ele, você vai elogiar ele. Puxa, foi forte aquela palavra, olha, eu achei que você falou demais. Quer dizer, você tem esses, você fala, você exorta, mas você também elogia. Você aponta, olha, tem uma inclinação aqui, mas você também, isso mesmo, vamos junto. Para onde a gente vai? O que você quer fazer? Eu tava pensando todo sábado ir no hospital. Vamos junto, eu vou com você, sabe? Então você é a parceira de Deus do lado dele. Ajuda, acrescenta. Não da igreja, não sua, não dele, de Deus. De Deus.
Então, se você alinhar isso aqui dentro, eu sou auxiliar de Deus para o meu marido. Então, tudo que você fizer de manhã à noite, você vai sempre fazer pensando: o que Deus acha disso? Como que Deus queria que meu marido fizesse? Como é que Deus queria que eu falasse com meu marido? O que o Espírito Santo faria nessa situação aqui? E assim também como o Espírito Santo pode ser apagado quando não ouve, quando não há ouvidos, o casamento também pode se desfazer. Então, você não quer isso. Você não quer isso. Então, você tem que ser espiritual, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que fazer a terapia do amor. Vocês tinham que fazer a terapia do amor, todas vocês. Porque na terapia do amor nós falamos sobre casamento. Os pastores que fazem terapia do amor, as esposas que fazem terapia do amor, elas têm um entendimento que muitos não têm. Por quê? Porque nós estamos falando justamente de um assunto que é importantíssimo para a obra de Deus. Se o casal estiver bem, se ela estiver fazendo o papel dela e ele estiver fazendo o papel dele, Deus vai poder fluir através dos dois. Vocês vão arrebentar. Vocês vão fazer mais do que nós já fizemos. Porque vocês têm ferramentas que nós não tínhamos. Vocês sabem o que a gente não sabia. Hoje você sabe que você não precisa ser insegura. Você sabe o que é ser insegura. Eu falo sobre isso sempre. Eu não sabia. Então, vocês têm muito mais que eu tive. Vocês podem fazer muito mais. A quem é muito dado, muito será cobrado. Deus tem dado muito mais para vocês do que Ele me deu. Mas Ele deu para mim, para eu poder dar para vocês. Você vai passar por problemas para você entender, para você algum dia ensinar. Graças a Deus, hoje eu ensino. Mas vocês não precisam passar pelo que eu passei. Vocês não precisam chegar um dia e falar para o marido: olha, se você não mudar, a gente não vai dar certo. Você não precisa chegar nesse momento. Mas entenda o seu papel. Então hoje a gente falou sobre o Espírito do Senhor. Na próxima semana a gente vai falar sobre conhecimento e entendimento. E aí, continuando nesse mesmo assunto. Mas procura meditar nisso, procura pensar assim: poxa, se eu sou a representante do Espírito Santo na vida do meu marido, o que eu vou fazer essa semana? O que eu tenho que fazer de diferente? O que eu posso fazer diferente? Eu tenho inspirado meu marido, eu tenho passado para ele aquilo que Deus tem me dado, ou Deus não tem me dado nada. Eu sou vazia. Eu tenho muitas esposas vazias. Então, seu problema é outro, não é nem ser auxiliar do seu marido. Seu problema é espiritual. Você tem que buscar o Espírito Santo. Porque tem o Espírito Santo nunca é vazio. Mas se é uma mulher de Deus, se tem o Espírito Santo, eu tenho dado para ele a palavra que Deus tem me dado. Eu tenho ajudado ele nos momentos de fraqueza dele. Quando eu vejo uma brincadeira que não convém para um homem de Deus. Às vezes seu marido tem 18, 19, 30 anos e um homem de 30 anos faria isso, mas o seu marido não é um homem qualquer, ele é um homem de Deus, é um servo de Deus. Imagina Isaías fazer isso, falar assim: o Paulo ser um brincalhão, está sempre falando uma brincadeira, sempre tem uma nova piadinha. Você imagina Paulo fazendo isso? Você imagina Paulo sendo um brincalhão, gosta de ficar brincando com todo mundo, rindo, fazendo todo mundo rir? Você consegue ver? Isaías, Samuel, João. Você consegue ver isso? Eu não consigo. Então, o nosso marido não é um homem do mundo que pode fazer essas coisas, que brinca e tem que chamar atenção. O nosso marido é o servo do Senhor. Ele representa, como nós representamos o Espírito Santo, ele representa Deus aqui na Terra. Então, o seu papel é de
olha, não acho que convém. Não convém você falar assim, não convém você se vestir assim, não convém você querer isso. Poxa, será, você pode até usar esse exemplo, será que Paulo usaria o cabelo assim? Será que Isaías, né? Será? Então a gente continua na semana que vem, tá bom? Semana que vem, às 8h15, mais uma vez. Vamos orar e pedir a Deus, só para terminar, que Deus venha selar